Começa agora Vozes do Palco. Olá, meu nome é Seria Chagas, você está ouvindo o Vozes do Palco. Este é um podcast que visa entrevistar artistas independentes. Nesta primeira temporada vamos entrevistar artistas do teatro. Eu sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome, eu sou uma pessoa parda, estou usando uma roupa verde com uma saia branca com detalhes pretos e marrom e estou usando um brinco muito bonitinho. Estou com o cabelo solto, que é um cabelo black. Tenho uma barba meio rala. A convidada de hoje é atriz, contadora de histórias, produtora cultural, integrante do coletivo Bando Trapos, entre muitas outras coisas. Seja muito bem-vinda, Patrícia Chante! Obrigada. Eu sou Patrícia Chante, sou uma mulher negra, sou uma mulher cis, meu pronome é ela, dela. Eu estou com cabelo trançado de verde, estou usando um brinco oval, um colar de contas, um vestido amarelo e acho que é isso. Ai, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. A primeira pergunta é, assim, facinho, assim, quem é a Patrícia? Fala pra gente. Quem sou eu? Sim. Sou muitas, sou diversa, como todos somos, né? Sim. Diversos. Eu sou mãe de duas crianças, uma criança e uma mulher, na verdade. Mãe de um menino, do Arthur, que tem 11 anos, e de uma menina, Hannah, que tem 21. Sou periférica, filha de nordestino, minha mãe é nordestina, sou de um núcleo matriarcal. Sou artista, estou artista, né? Estou artista, produtora, nós nessa mudança de coisas que a gente está sempre fazendo por aí. Minha trajetória no teatro vem... Eu estava tentando lembrar quando foi, como que surgiu o curso de teatro. Eu ia te perguntar isso, assim. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Porque eu sei que foi a primeira vez que eu fui ao teatro, fui fazer teatro, eu tinha ali por volta de 15, 16 anos, e fui fazer um curso, que era um curso pago, era até numa escola de computação. Nossa. Eu ia pois é. E eu fiquei pensando como que surgiu aquele curso para mim ali, né? Não sei se foi num jornal, se foi folhetos que colocavam na escola, né? Não tenho ideia, não consigo lembrar, mas foi a minha primeira experiência no teatro, né? Eu entro ali no teatro nesse curso, né? Nessa fase. Isso me dá uma autonomia. Eu era uma pessoa tímida e tinha várias questões, né? Que depois a gente descobre que são oriundas de racismos e muitas outras coisas, né? Muitas questões, Muitas questões ali na escola. Depois eu vou fazer oficinas culturais, né? Vou fazer Mazzaropi, o antigo Mazzaropi, que não existe mais, Oficina Cultural Mâncio Mazzaropi. E ali eu tenho esse bichinho do teatro, faço muitas coisas, tô me divertindo muito, tô amando fazer teatro. E aí a mãe fala, precisa trabalhar. Precisamos ganhar o pão, né? E eu saio do teatro, vou trabalhar de mil coisas, vou viver a vida, faço curso de auxiliar de enfermagem, trabalho na enfermagem por 5 anos, e aí tenho minha primeira filha, e ela se acidenta, e eu tenho que sair ela enfia o dedinho no motor da máquina de costura. Gente! Pois é. E aí a gente faz uma cirurgia, e aí no hospital eu sou demitida porque eu tava faltando para cuidar da filha. Gente! Né? Essas coisas que acontecem nos lugares de trabalho, né? Os lugares não querem mães, Não. né? Não querem mães nos lugares, não estão preparados para isso.
E aí eu fico em casa, volto a costurar, porque eu costurava com a minha mãe, desde pequena, lá em casa todo mundo costura, minha mãe é costureira, todo mundo costura. Então fiquei ali cuidando de Hannah e costurando. E o pai dela me fala, então, você tá muito em casa, né? Não quer fazer um curso, uma coisa? E eu lembro do Mazzaropi. Mazzaropi. Quando eu volto pro Mazzaropi, aí o querido Oswaldo Faustino, ele tá dando um curso lá de samba. E ali, eu tô ali por volta de 26 anos. E é quando eu descubro o racismo. Eu tenho a primeira pessoa que vai falar para mim dos escravizados de uma forma diferente. Que aí ele vai contar as histórias verdadeiras, né? Não o que a gente aprende na escola, Sim. né? E ali, fazendo esse curso de teatro, eu tenho uma sensação de que era aquilo que me faltava. Porque tinha um buraco ali na existência. Tava existindo, tava com a vida que todo mundo diz que a gente tem que ter, né? Marido, filho, etc. Mas ali eu tenho esse negocinho ali. Falou, isso aqui que me faltava, né? E daí eu comecei a engatar um curso no outro, até que eu tô fazendo um curso com o falecido Heitor Saraiva, e numa carona que Heitor me deu, eu perguntei a ele o que ele achava que eu devia fazer, né? E se eu voltava pro hospital ou se eu permanecia ali no teatro. E aí ele falou que eu tinha talento. E aí aquilo também foi uma primeira vez, né? Uma primeira vez de alguém falando que eu tinha uma importância em algum lugar, né? Aquilo deu uma aquecida no coração. E eu decidi, mesmo com o filho, mesmo com todas as coisas, continuar ali alimentando esse lugar, mas eu precisaria de uma estratégia, porque não dá para ser mãe solo e largar tudo, jogar tudo para cima e viver de teatro, né? Continuei fazendo uns cursos e costurando. A máquina de costura ali foi meu sustento por um bom tempo. Minha mãe ficou muito chateada, né? Porque ela não compreendia como que uma mulher formada já, né? Com filho, tava ficando de sonho. Porque é sonho, né? A gente não dá. É um negócio para a maioria é isso, né? Teatro não é um trabalho, é um sonho, é um hobby, né? E para ela também tinha esse lugar, ela tinha esse medo de, e aí, essa filha, como que essa filha vai sustentar essa outra filha, né? Como que ela vai se sustentar? E ali eu continuei com a máquina de costura, com essas coisas. Num desses cursos eu conheci um amigo, Fábio, e a gente ia tentar Senac. Vamos tentar no Senac. Ele falou, vamos tentar no Senac? Eu falei, vou, bora. E no mesmo dia a gente foi lá, se inscreveu, a gente fez o teste que tinha, um teste que a gente queria bolsa, a gente não tinha grana para pagar, tinha uma bolsa. E aí ele falou, eu vou ali também, a gente fez, tudo bem? Vou na Escola Livre fazer inscrição, que é a Escola Livre de Teatro de Santo André. Eu falei, tá bom, vamos lá, vou te acompanhar. Não fui para fazer o curso, nem nada. Aí eu olhei aquele prédio, não sei se vocês já foram na Escola Livre, não sei como que está agora, né? Mas na época era um prédio parecia um pouco abandonado, assim, porque não tem uma verba do governo que cuide daquele lugar, né? E eu falei, nossa, mas que lugar, né? Fiquei pensando assim. E aí ele falou, se inscreve. Eu me inscrevi, acabei me inscrevendo, fazendo todas as provas, porque a Escola Livre tem várias etapas, e eu passei. Passei, assim, de alegre. Acabei passando. E aí, nisso que eu passei, eu fiquei ali fazendo. Tive que fazer muita coisa, passei um pouco de perrengue, um pouco de necessidade, porque é isso, a gente passa. E a Escola Livre demandava muito, né? E eu tava ali com 31 anos já, com galerinha de 19. Então, era uma coisa... Para mim também, eu não sou mais, era analfabeta funcional. Então, eu lia, sempre nos cursos, todos os cursos, eu decorava antes... para poder chegar na minha vez, roda de teatro, de curso, Você tá com a personagem, seu personagem é esse. Eu ficava, enquanto todo mundo falava, eu ficava... Chegava na minha vez, fingia que tava lendo.
Fingia ali, bonitona que tava lendo. Sim. E aí fui... E na escola livre eu aprendi a ler, porque tinha um professor lá que falava, e ele explicava a leitura, tava ali lendo os textos. Só que antes de chegar nesse professor, ainda passei por coisas, porque eu cheguei ali, tinha um monte de gente que já sabia uma porrada de coisa que eu nem tinha ideia do que era. Então falava uns nomes... Brecht, falava uns nomes lá, e os caras da filosofia, Marx, quem de acha é Marx, meu Deus do céu. Então, além de estudar o que estava passando, eu tinha que correr atrás de saber o que aquele povo estava falando. Correr atrás da bagagem do que o pessoal já tinha, Pois é, porque né? o povo já tinha lido, molecada de 19 anos que tinha lido todos os filósofos do mundo e não sei o quê. Então, eu tinha que correr atrás, né, daquilo. E ali eu me apaixonei mais ainda. Porque tem a pesquisa, né? Até então eu fazia os cursos de teatro, mas era aquele que o cara vai lá, dá uma oficina, monta um negócio, dá os personagens para cada um, você monta uma pecinha. Você não tem autonomia, né? Pois é, ali tinha uma pesquisa. Então você pesquisa, você sabe quem é o autor, aonde ele nasceu, por que ele está escrevendo aquele texto naquela época. Então, a história começa a encantar de uma outra forma. Você vai... Sim. Porque teatro é um estudo sempre, né? Sim. Sempre a gente está estudando e aprendendo cada vez mais. E ali tive vários contatos. Eu sempre digo que a nossa vida é feita de contatos, né? Então, ali também eu começo a descobrir mais um pouquinho do racismo. Mais um pouquinho. Eu fazia piada de preto. Nossa. E aí, alguém vai lá e me fala, não faz isso não, fia. Isso daí não é legal, ó, tal. Aí, de primeiro momento, ai, que chata. Nossa, só foi uma piada. O que essa pessoa tá falando? Não dá, né? Só que aí, as fichinhas vão caindo, né? Porque você ouve uma coisa daqui, uma coisa dali. Aí você abre... Aí eu já percebo a primeira vez que eu sou... Primeira vez não, porque eu já devia ter sido muitas vezes seguidas em lugar, né? Mas eu percebo pela primeira vez... que eu tô tendo um segurança dentro do mercadinho, Nossa. né? Que eu tô lá, não era nem um mercadinho, era esses lugares de conveniência do posto de gasolina, né? Nossa. Fui comprar um negócio e o lugar cheio e o segurança andando atrás, né? Nossa. Segurança, só quando a gente pagou, o cara saiu de perto. Então, ali eu tenho a primeira percepção, porque quantas vezes eu já tinha vivido aquilo e não tinha percebido, né? E dali eu vou pro Iloba de mim, então já aumenta, cada né? Vez cada vez mais os pequenos encontros, né? Que o teatro proporciona e a arte proporciona pra gente acordares, né? E quando eu saio dali, me formo na escola livre, eu... entro num grupo de teatro X, que esse daí não se deve nomear. É isso. Um grupo de teatro. Por quê? Porque eu digo não se deve nomear. Tem uma coisa muito importante, que é o meu primeiro trabalho como atriz remunerada. Era um grupo fomentado. Então, eu ganhava para pesquisar. Então, era uma coisa um deslumbre. Estava muito feliz. Só que eu engravido. Nesse processo, eu engravido. E quando eu engravido, começa a ter uns lugares de tipo... Você não vai dar conta de tal coisa. Primeira coisa, na roda, e falando... Então, gente, eu tô grávida. Aqui, e nesse dia você não vai poder. Nesse dia você não vai, nessa viagem você não vai poder... Mas como assim? Mas grávida vai, né? Não é uma viagem de risco, não é? Não, porque a gente vai estar não sei aonde, e se não tiver médico, se acontecer alguma coisa com você. E aí começou, não pode, até me tirar totalmente da cena. Nossa. Até eu ter o bebê, querer voltar e não conseguir voltar. Tô achando que, na verdade, seu lugar agora talvez seja na produção. E isso, assim, foram 9 meses de microviolências, né? Que eu acabei começando a acreditar naquilo. Isso além de outras coisas, né? Questões da saúde da minha mãe, várias questões, me deu uma depressão pós-parto, que não era pós-parto, né? Mas depois que pari, veio tudo, todas as emoções foram afloradas ali, a ponto de eu não querer mais estar no palco. De não querer mais estar no teatro, né?
mas precisava também ter a sobrevivência, e paralelo a isso, eu estava participando de um sarau, que se chamava Sarau dos Mesquiteiros, e a gente fazia o sarau para crianças, Que legal. né? Então, um pouquinho antes de sair desse grupo, tava finalizando essa história e estava ali com esse grupo de sarau. E nesse sarau, 2 crianças me chamaram de nega fedida. Nossa, E aí eram 2 crianças negras. caramba. E aquilo me deu um negócio, assim, que eu fiquei totalmente desconcertada, me deu comecei a pensar coisas, e só que dali nasceu o desejo de contar a história para essas crianças. Nasceu esse desejo de contar uma história que eles se enxergassem. E aí eu comecei a pesquisar a contação de história, não gostava, não conhecia o universo da contação de história, então eu não gostava muito das coisas que eu via, né, essas coisas mais de adultos parecendo criança, eu não gosto muito. Ai, também não gosto. Eu acho muito estranho. E eu nem sei se criança gosta. Eu também acho que não, porque você trata a criança ali como se a criança não fosse um indivíduo, né? Como se ela fosse menor, se ela não raciocinasse. Sim, sim. É muito estranho. E é esquisito, né? É esquisito. Desde criança eu acho estranho. Eu tive uma psicóloga que ela vinha falando com voz, assim. Eu ficava, gente, o que essa mulher quer? Por que ela tá falando assim? Eu achava muito estranho. Quando eu vejo peças que eu vejo atores fazendo isso, eu fico... acho que a criança tá pensando a mesma coisa que eu pensava quando era criança. Então, e eu não gosto disso. Mas aí eu tenho uma amiga que ela escreve um projeto, que ela já estava fazendo uma pesquisa sobre griot, era o griot e o ator, o ofício de griot e de ator, e me chama para fazer produção. O que é griot? Griot costumam-se falar aqui que griot é um contador de história, né? O brasileiro, ele adaptou essa nomenclatura para contador de história, né? Sim. Mas um griot não é só um contador de história. Dentro de uma cultura, que são os griots ou djelis, né? Alguns deles não gostam da nomenclatura de griot, mas vem aqui a palavra griot com Sotigui Yaté, né? Que também foi um grande ator, que trabalhou com Peter Brook, né? Eles são detentores de uma história, não detentores, mas propagadores, talvez, da história. Eles têm uma função social que é contar a história genealógica do povo. Então, tem o griot que também conta a história para entretenimento, né? Também tem ele também pode fazer isto, né? Mas ele é aquele que detém a história daquele povoado, daquele povo. Então, ele sabe a história toda do povo e ele não pode mentir. Tem uma coisa linda, tem um texto incrível do Rampatebá, Palavra Viva, que conta um pouco disso, né? É como se eles tivessem... não vou lembrar direitinho, assim, mas tem uma passagem bonita que fala que o Criador, como ele fala, né? Ele criou os homens, né? E aí, nos homens tem aquelas pessoas do ofício de arte, os artesãos, eles são as pessoas que vão continuar a criação do mundo, porque ele criou um mundo incompleto. Que lindo. Então, para essas castas, né, que é a casta do ferreiro, a casta do artesão, para essas castas, eles são pessoas que vão continuar a criação do mundo, né? E os djeli, eles são as pessoas que têm a palavra de Deus. Então, ele vai continuar contando. Então, ele não pode mentir, porque a palavra é sagrada, né? Então, griot são essas pessoas ali de uma parte de África, né? Porque a África, ela é extensa. Sim. Então, tem uma parte de África que tem os djelis, os griots. Mas quando vem para cá, nas nossas Áfricas inventadas e nas nossas formas de viver a nossa pretitude, né? Essa palavra vem para o contador de história. Então, você vai ver muitos contadores de histórias, o griot, né? Contando histórias griot. E aí, eu
a Dani tem essa pesquisa do griot, do sotigui, e ela faz ela quer pôr nessa pesquisa o ofício do ator e o ofício do griot, né? E aí ali a gente faz um curso com um dos filhos adotivos do sotigui, e ali eu descubro um outro universo de contar história, que é esse contar história mais próximo da gente, né? Sim. É um contar história que você pode sentar aqui e aqui eu tô te contando uma história, né? Eu tô contando história que não é aquela história tititi, daquele jeito de contar, é um outro jeito de contar a história. E começo a minha trajetória contando história, vem os bordados, e ela entra como ofício no momento em que eu estava num momento de muito, tinha rompido com a pessoa com quem eu trabalhava, tinha acontecido várias coisas. Então, nesse momento que eu estava ali num fundo de poço, não tinha um trabalho, não tinha nada, não tinha perspectiva, e aí eu, ao invés de desesperar, falei, já que eu não tenho nada, eu vou fazer nadas. Apelidei de nadas. Aí eu fui bordar, voltei, falei, tinha um sarau, vou ali ver o sarau. Encontrei uma menina, ia fazer um figurino para ela, e aí ela falou, até hoje a gente não fez esse figurino. A gente contou a Mariana, porque Paty queria fazer um figurino, só que nessa conversa de figurino ela falou, olha, vai ter um encontro de contador de história em Minas Gerais. Você conhece a Iota? Eu falei, não conheço. Ela falou, falei, eu vou. Não tinha um trabalho, não tinha. Fiz umas calças, vendi umas calças, levei calça para vender. Eu sei que no final das contas foi para Minas. Fui para lá, fui para Minas. Fui para Minas para o encontro de contador de história. E aí ali foi nascendo oportunidades, né? Comecei mesmo pegar firme sozinha ali na contação de história, tentei alguns grupos, formar grupos, porque ainda achava que sozinha eu não conseguia, precisava do outro para fazer, né? E nisso eu conheço a Dessa Souza, e que na Zona Sul, eu lá na Zona Leste, a gente conhece num trabalho, ela foi produzir um trabalho meu, e a gente se dá muito bem, e ela me convida para fazer parte do grupo de núcleo de mulheres que estava nascendo ali num dos projetos do Bando Trapos. E que hoje é o Núcleo Gingas, né? E aí a gente juntas faz essa pesquisa, tinha mais a Nicole, Simone, e a gente faz essa pesquisa ali no núcleo de mulheres que começa num grupo para falar da gente, para falar das nossas coisas, das nossas dores, falar da gente poeticamente por nesse lugar. Os primeiros encontros era só choro, que a gente vai lá e vai falar né, chora muito, foram muitas curas ali, né, nesse processo. E em 2000, eu dirijo, em 2018, eu dirijo não o Núcleo Gingas, mas eu dirijo a Dessa e a Stephanie, que eram do Bando Trapos, dirijo elas num experimento para que na época ainda pandemia tinha que ser, né, no 2018, não, 2018 eu vou para lá, mas de 2019, 2020, eu vou lá dirigir o experimento cênico delas, e nisso eu vou ficando, a gente vai ficando mais próxima, e o ano retrasado surgiu o convite de ir para o Bando Trapos para substituir um dos atores. Nessa substituição, aí eu virei para substituir, não, primeiro foi para ser assistente de produção, de assistente de produção foi para substituir, aí depois virei assistente de direção também, aí acabou ficando. E aí entrei para ficar no Bando Trapos, né? Sim. Então, assim, tudo isso para dizer que eu, na verdade, eu me sinto um rio que vai se modificando e se transformando, porque a minha trajetória tem muito disso, né? A minha trajetória, ela não é muito, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Ela vai dar falta muitas vezes, né? Ela não é de escolhas. Sim. Muitas vezes ela é de uma falta que vira uma oportunidade. Então, de cada encontro que eu vou fazendo, que eu vou tendo,
eu crio uma oportunidade de sobreviver e de viver da arte, né? Que é uma coisa muito difícil no nosso país, né? Então eu digo que eu sou esse rio que ele vai se modificando como o rio, né? O rio não é sempre o mesmo, que ele vai se modificando a cada encontro de cada pessoa e cada ser que vai encontrando. Eu sou um pedacinho de cada ser dessa minha trajetória, pro bem e pro mal. Porque a gente nunca é ileso de nenhum encontro, né? Sim. Ai, gostoso ouvir essa história, ouvir essa trajetória, né, envolvendo o teatro. Eu vou perguntar do Bando Trapos, mas antes eu quero perguntar como que o teatro te ajudou na maternidade, te auxiliou, que também te atrapalhou, como o teatro mudou a sua vida como mãe, ou ao contrário, assim. Uhum. Eu acho que mais a maternidade mudou meu fazer artístico, né? Não só no teatro. Porque a minha primeira filha, ainda eu não era do teatro, ainda tinha um olhar bem alienado para situações. Então, a maternidade dela foi uma lindeza, porque eu não enxergava as coisas, né? Uhum. Então, tudo era muito lindo, tudo era aquilo lá, coisa de margarina mesmo, né? Mas já do Arthur, eu comecei a enxergar as coisas. Então, a partir do momento que você é mãe, você já não é mais mulher, né? E você perde uma identidade, você é a mãe de fulano, né? Nos espaços artísticos, infelizmente, não é diferente, né? Então, eu passo a olhar o meu fazer artístico a partir da maternidade, né? E ser mãe solo, ser mãe artista é muito difícil. Na história que eu te disse do meu filho, o grupo colocou 500, me tirou do projeto e colocou R$ 500 a mais do pai do filho para me sustentar, Nossa. né? Então, são coisas assim que ainda não estão, não é só no teatro, acho que em vários lugares, se você não é mãe, e mesmo assim, não é mãe com um olhar, porque às vezes você é mãe, mas você não tem um olhar ainda, você não prestou atenção, né? Você tem que entender, sei lá, eu vou dar um curso nos bordados, eu fazia um bordado de arpilheira para mulheres, que era só uma desculpa para encontrar com mulheres e conversar, e foi justamente na empáfia, né, achando que, nossa, eu vou levar para essas mulheres aí alguma coisa, eu descobri várias violências e coisas que eu estava vivendo, que eu não via que eu estava vivendo, a partir dessas mulheres, que a gente, de conversas no bordado ali, conversando e falando das vidas. Só que aí abri e pensei, não, mas tem que abrir e dizer que tem mães, que os filhos são bem-vindos. Mas percebi que o filho é bem-vindo, você traz o filho, mas você não faz nada. Não adianta você abrir um curso para uma mulher mãe. Por que eu abri isso? Porque aí eu comecei a descobrir o feminismo, né? Eu quero saber mais disso. Mas, ou tinha cursos, eu lembro de um bem específico, que era de pessoas até 20 anos. Então, mulheres até 20 anos precisam, né, de letramento, as outras não precisam, ou não cabia meu filho pequeno. Não cabia a mãe com filho. Né? Então tem um recorte, né? Tem um recorte que aí você recorta a mulher periférica, a mulher mãe preta, não vai ocupar esses espaços, né? Só vai aquelas pessoas que podem ir. Então isso muda o meu fazer artístico porque muda o olhar, né? Então eu olho hoje quando a gente vai fazer agenda, eu falo, não, então precisa pensar, a gente precisa pensar que a Dessa tem o dia com o João. Eu preciso pensar que meu filho tem tal coisa. E esse grupo precisa pensar as maternidades. Porque tem 2 mulheres que são mãe solo. Então, apesar de, né, ter ali as mudanças, mas são mãe que está cuidando ali da cria. Então, o grupo tem que ver isso. Então, se a gente vai chamar mulheres para fazer oficina, tem que ter alguém para cuidar das crianças. Tem que ter um espaço, a gente sonha com esse espaço que tem um lugar que tenha um lugar ali para as crianças brincar, enquanto a gente está farreando. Por quê? A gente não vai para os espaços. Sim. Não tem, eu vou lá, vou numa festa, vou num não sei o quê, vou levar meu filho, não vou levar meu filho, não tem um espaço para meu filho. Às vezes diz que tem, mas e aí?
Aonde que brinca, como que eu vou curtir a minha festa com a criança no colo, Sim. né? Com a criança do lado. Não, então, se você vai abrir, tem que ter. Então, eu acho que a maternidade mudou o fazer teatral, não o contrário. Sim. Porque os espaços, inclusive coisas feitas para as crianças, não são feitas para as crianças. Eu costumo falar quando eu vou contar história, para as mães, principalmente em Sesc, você vê muito disso, né? Tem as crianças que estão ali que a gente fala, as crianças soltas do Sesc. Mas é um lugar que a mãe pode descansar. Que ela sabe que ela está sobrecarregada, ela sabe que se ela sentar ali na poltrona e deixar a criança brincando, ele está brincando em segurança nessa cidade que a gente vive aqui. E ela pode descansar ali enquanto os artistas estão fazendo a coisa dela ali. Então, as mães, você vai na escola, fica o professor, shh, shh. Então, antes de começar, eu sempre falo, olha, não precisa, a criança é viva. Às vezes, dá errado, dá muito errado. Mas é isso, eu escolhi contar a história para criança. Então, eu tenho que lidar com a criança que vai pular, com a criança que vai me interromper 1000 vezes, e eu tenho que falar com essa criança enquanto eu conto história e voltar para a história. Então, cabe a mim, que estou falando, que estou fazendo coisa para esse público, entender que a criança é viva. A criança não é um adulto, graças a Deus. Ele não é aquele adulto formadinho que ele vai levantar qualquer espetáculo que ele achou uma meleca e vai bater palma, de pé. Não vai mesmo. Né? Porque a gente é condicionado a isso. Eu não sou mais, às vezes eu levanto e vou embora. Mas a gente é condicionado a isso. Você vai num espetáculo, não é porque gostou. Porque se um levantar, todo mundo vai levantar, porque vai ficar constrangido de não levantar. Achou ruim pra caramba, né? Às vezes é do seu amigo, você fala assim, e aí, o que você achou? A luz estava ótima. A luz estava tão bonita, essa luz, né? Nossa, a luz fantástica, uma luz, o figurino, né? O negócio. Porque é isso, a gente faz, mas criança não. E às vezes a criança tá fazendo 1000 coisas e ela presta atenção de outra forma. Sim. Ela não presta atenção paradinho olhando, ela presta atenção brincando. Às vezes você tá ali, eu aprendi isso com meu filho também. Que meu filho tava ali fazendo várias coisas, com vários brinquedos, brincando de várias coisas diferentes. Eu ensaiando, ele sabia o texto todo. Que legal. Né? Então, isso a maternidade ensinou. Sim, não o contrário. Não o contrário. Não o contrário. Os espaços ainda não estão abertos a mães, preparados. Né? E nem a criança. Sim. A gente está numa sociedade que se cobra muito, né? Que a mulher seja mãe, mas aí quando ela é mãe, ela não tem direito de estar nos lugares, ela tem que ficar trancada em casa, cuidando do filho. É sobrecarregada, né? Porque às vezes ela não cuida só do filho, né? Ela tem mais de um filho, tem que cuidar da casa, às vezes tem que cuidar do marido, que é como se o marido fosse um outro filho, né? É muito complicado isso. E é legal ver você mostrando que dentro da arte, né? Que a gente acha que a arte é maravilhosa, né? Nossa, atores, nossa, são pessoas iluminadas. E a gente vê que, na verdade, não, né? Que o que tem na sociedade, às vezes, também está dentro do teatro. Mesmo que se propague que não, né? Que fale que não, é tudo 1000 maravilhas. Mas você mostrou que, sendo mãe, você foi sendo colocada de lado aos pouquinhos. Que é muito complicado isso, né? Enfim, vamos seguir, né, nessa... Fala um pouco do Bando Trapos. O que é o Bando Trapos? Então, o Bando Trapos é um grupo de teatro que reside na zona sul da cidade de São Paulo, no Campo Limpo, né? Eu tô jovenzinha no Bando Trapos, cheguei há 2 anos, mas o Bando Trapos está desde 2013 numa trajetória, né? Antes eles nascem ali dentro do Artimanha, né? No Espaço Cultural Cita, por muitos anos, até 2023, isso, né? Estamos em 25. Até 2023, residia no Espaço Cultural Cita e geria o espaço, né? Era o grupo até então mais antigo do Espaço Cultural Cita, né? O Espaço Cultural Cita é uma ocupação cultural no Campo Limpo, muito importante, onde tem diversos grupos artísticos de vários segmentos, né? E ali nesse espaço, o Bando Trapos ele gere esse espaço com outros coletivos, ele cria festivais, né, saraus,
ele é muito a coisa da formação de público, né? Foi muito bonito para mim de fora ainda, né? Perceber quando a gente estreou ali no Espaço Cultural Cita que o lugar encheu, né? E é essa coisa muito legal e de ver que não é do dia para a noite, né? Que isso acontece. É de pouquinho em pouquinho. Agora a gente está num outro lugar. Então agora começa uma nova construção também daquele entorno. Porque muito se diz, e você vê muita gente falando do entorno porque é bonito também, e porque ajuda a ganhar projeto, ajuda muita coisa desse lugar de falar que faz coisas para o entorno, né? Então, quando você vai lá, muita gente escreve um edital, porque o edital quer que você faça coisa ali, né? Você faça coisa para o seu território, né? E aí muita gente diz, e vê isso na prática mesmo, a gente no Pirajussara conta a história do Campo Limpo, né? E depois das apresentações tinha o Caldos e Causos, aonde as pessoas falavam ali, né? Tinha um convidado isso dentro do projeto. E era lindo ver as pessoas falando do lugar e ali as rodas, eu que moro na Zona Leste, às vezes tinha que sair antes, porque dava meia-noite, a galera ainda estava em volta da fogueira contando as suas histórias ali, depois do espetáculo. Isso não é fácil de ver, né? E não acontece em outros lugares também que a gente vê, porque a gente vai para um outro lugar, faz roda de conversa, o povo sai correndo, né? Depois sai correndo. Mas isso é um mérito disso, é um mérito do bando e um mérito do Cita de fazer essa formação ali e dessa batalha, porque foi uma batalha por muitos anos ali de estar no território, de estar num lugar de uma ocupação que entra governo, sai governo, diz que vai tirar, vai desapropriar, né? Então tá muito nesse lugar. E em 2023, o grupo entende que está crescido, que está precisando fazer outras coisas também, para além, que deu tudo de si já no lugar de um espaço coletivo, porque não é fácil estar dentro de um espaço coletivo, né? Não é fácil nem viver em 4, 5, imagina vários grupos no mesmo espaço, né? E tendo essa disputa de território e tudo mais. Então a gente está nesse novo espaço, vem para esse novo espaço, que são lutas diferentes, né? Porque agora é pagar aluguel, são outras questões, e também retomar, né, o espaço com o Campo Limpo, a conversa com o Campo Limpo continua, mas tem espaço agora com esse novo entorno, menos, né? Esse entorninho micro ali, bem do ladinho. O vizinho do lado, quem são os vizinhos, né? Aonde a gente está ali já namorando uma viela que tem ali. Então, de ter essa conversa com as pessoas que moram ali. E sonhos, muitos sonhos que nascem ali. Então, essa é um pouco da trajetória do que eu conheço muito de ouvir, porque eu não vivi essas coisas, né? Eu não fiz parte disso e eu vejo com muita admiração toda essa trajetória que o Bando Trapos teve. Trajeto, né? Como que você vê a importância do grupo agora ter o seu próprio espaço? Quais são as facilidades, quais são as maiores dificuldades e as diferenças, né, de dividir antes o espaço com outros coletivos? Agora vocês ainda dividem o espaço, mas com menos pessoas, de uma maneira mais controlada, né? Fala um pouquinho. O espaço a gente tá há 1 ano lá, fez dia 20 de novembro que a gente pegou a chave. Que legal. Fez 1 ano. E a gente pegou ainda dentro do projeto, a gente estava com o projeto, então numa correria, numa loucura desse projeto, mas foi construindo ali, bonitinho, nem a mudança muito bagunçada, a gente organizou a mudança para o festival que a gente fez um festival dentro do projeto, e aí a gente conseguiu colocar uns tecidos, fazer uma caixa preta, né? Que legal. Porque é um lugar comercial, né? Um espaço comercial que antes era uma loja de tintas.
Nossa. E aí a gente ainda está sonhando coisas para aquele espaço em conversa com o proprietário ali. Então tem as dificuldades de aluguel, né? Agora a gente conseguiu conseguiu umas verbas, mas tem essa dificuldade de contas em dia. É com um casamento, né? Quando a gente decidiu alugar, a gente conversou muito sobre isso, porque são essas pessoas que têm esse vínculo de lidar com uma casa, né? Sua outra casa mesmo, com tudo. Se quebra um cano, se tem uma obra, a gente tem que lidar com todo esse espaço, né? Tem a delícia de você poder ter o seu espaço, você chega a hora que você quiser, que você pega a sua chavinha, vai ali, se quer só treinar. Eu estava fazendo, dentro do projeto a gente teve a pesquisa da mala do caminhante, que era uma pesquisa de algo solo seu, né? Então você pode chegar ali e ensaiar a sua coisa, estudar, né? Hoje o Dani estava lá arrumando, cuidando do gatinho que apareceu. Então é esse espaço que é a sua casa, é mais confortável nesse sentido, né? Quando você divide, vira e mexe, a agenda bate. Então você está usando uma sala, mas o outro grupo tem um evento, e aí o seu ensaio precisa estar interrompido porque tem um evento de fulano, né? Então, quando você está no seu ali, você vai fazendo tempo, mudando esse tempo. Então, isso é muito, muito bom. E é sempre importante para o grupo ter um lugar para guardar suas coisas, né? Ter um lugar para guardar, ter o seu lugar de ensaio, dar uma segurança melhor para a gente, né? Ter um espaço para fazer. Porque isso, apesar da gente ter que correr atrás do dinheiro e se preocupar todo mês, nossa, o dinheiro do aluguel, o dinheiro das contas, que é uma realidade porque a gente não é herdeiro, né? Esse outro lugar de também não ter que sair atrás de lugar em lugar, pedindo para você ensaiar. Aí você tá um adereço na casa de um instrumento na casa do outro. Aí, como leva essas coisas no ônibus? Porque é isso, ninguém tem carro também, né? Então, como leva no ônibus? Como faz não sei o quê? Como pede pro gestor deixar você usar a sala? E aí o gestor deixa, daqui a pouco o gestor não deixa mais porque entra outra coisa, né? Quem nunca viveu isso, Quem nunca né? viveu isso, né? Então, e isso tudo é uma demanda mais pro trabalho, né? Porque a gente tem que já são muitas coisas. A gente já tem que fazer muitas funções para sobreviver com o teatro, com a arte. Ainda ter esse desgaste de ir lá, é um gestor, aí mudou de gestor, aí não quer mais, aí tem uma picuinha de não sei o que, aí tem a sala de não sei o que lá. Saiu. Eu, por exemplo, que saio da Zona Leste, imagina, você sai da Zona Leste para a Zona Sul, para um espaço, para o ensaio, chega lá, o ensaio foi cancelado porque tem uma outra programação. Isso é a realidade. Quando a gente acha uma sala, né? Que muitas vezes é na casa de um, é na casa do outro, é num quintal, é num parque que a gente, né? Muitas loucuras da vida. É assim que a gente vive. Então, isso eu acho que é uma comodidade, e poder sonhar coisas para esse espaço, né? Sonhar coisas para esse espaço, abrir para os coletivos amigos, né? Ali dá uma possibilidade de ampliar o sonho, né? Quais outras formas que vocês, como grupo, utilizam o espaço de vocês? Vocês utilizam para formação? Vocês abrem para o público? Como que é essa pesquisa de vocês a respeito do território? Uhum. Agora, como eu disse, a gente está novinho no lugar, né? A gente acabou de terminar um projeto de fomento e nesse projeto de fomento a gente tinha formações, né? Mas foram realizadas sua maioria no CITA. Acho que a única que nós realizamos lá, se eu não me engano, foi a da Dessa, da formação dela individual que ela abriu ao público, né? Que era sobre os festejos do Sudeste, afro-sudestinos, né? Então, mas agora o que a gente está... Tem o grupo lá hoje, tem o Bando Trapos, a Pinrolê e o Mucuvu.
o Mucuvu, que é um grupo, é um coletivo que divide com a gente, que tá como residente lá, né? Mas a nossa intenção mesmo ali nosso sonho é fazer uma escola, né? Ter uma escola, assim, ter cursos, essas coisas, é um sonho que tem, um dos, né? Mas sempre que a gente faz um projeto, a gente pensa em formações e pensa em formações abertas ao público, né? É um fazer do Bando Trapos, é um meu também, e agora juntos é um nosso fazer. E aí a ideia é essa, que esse espaço seja também, que venha outros grupos apresentar, né, que a gente convidar pessoas para apresentar. A gente está sonhando muitas coisas, de ter samba lá, roda de samba, audição de música, encontros de compositores. Então tem muitos sonhos acontecendo ali, né? Mas a gente está nesse momento de reforma, a gente precisa fazer algumas reformas porque tem um vazamento, tem umas coisas, a gente precisa fazer essas reformas para poder o espaço tá bonitinho para a gente viver todos os sonhos, né? Você falou das formações que vocês fazem no CITA, como que essas formações impactam no trabalho de vocês? A gente, no projeto anterior, para Pirajussara, né, a gente teve, por exemplo, estudo de máscara, né, com Cleiton Catarina. E esse estudo de máscara, ele foi aberto ao público, né? Que aí é uma forma também da gente partilhar com o entorno, com a sociedade, né? E com outros artistas. A gente sabe que a realidade nem sempre permite que o entorno faça mesmo, é o desejo, mas a gente sabe que a realidade, aquela mesma história lá da minha mãe, né, que vamos lá, vai trabalhar, é a realidade da periferia, né? Você tá na periferia, é isso. Então, muita gente começa curso e não termina porque precisa trabalhar, né? Então, é a nossa realidade. Então, acaba sendo a maioria de pessoas que já tem alguma coisa, algum envolvimento no teatro, que vê o curso e vem fazer, né? E esses são sempre formações que vão dar alguma coisa para o grupo também, né? Que faz parte da pesquisa do grupo naquele momento. Então, a máscara era um desejo do grupo fazer aquela formação de máscara. E aí, por que fazer sozinho? Vamos abrir, né? Porque o edital permite que você faça só o grupo, fazer aquela sua formação individual. Tem coisas que precisam ser só da formação individual, né? A gente fazia uma formação de voz, mas era voltada para o texto, então precisava ser só a gente. Mas tudo que há possibilidade de abrir para o público, a gente abre para o público, né? Porque é isso, esse de ampliar para as pessoas, né? E trazer o entorno, falar que você também pertence a esse espaço. Sim, exatamente. Isso é uma conversa que, como disse lá no CITA, já tinha essa conversa de muitos anos, não foi da noite para o dia, né, que aconteceu. Não é da noite para o dia que você traz o entorno e que a gente pretende fazer nesse novo espaço. Vocês estão indo e fazer coisas, né? A gente pensa em fazer, porque assim, teatro, né? Quando a gente fala o teatro para o entorno, nem todo mundo está interessado em fazer teatro. Vamos ser sinceros, né? Sim. Ali de lá, e nem tem obrigação, nem né? tem obrigação. Então, a gente pensa, sei lá, em fazer uma roda, eu faço bordado, uma roda de bordado com as mulheres ali do entorno. Chamar a mulherada da tarde, umas senhorinhas para fazer bordar, tomar um café, bordar. Um clube de leitura, algo que também seja interessante para aquele entorno. Mas para isso a gente precisa conhecer um pouco, né? A gente está muito cercado de comércio, mas se entra um pouquinho mais para a rua, que a gente está bem na estrada do Campo Limpo, né? Então, comércio uma detetizadora de um lado, um lugar fechado do outro e comércio. Mas, se você entra na rua, tem casas, tem habitantes, né? Então, a gente, de conhecer esses habitantes, de conversar com essas pessoas e trazer elas, entender também o que é de interesse, né? Quais um são as samba demandas, de interesse, por exemplo.
Sim. Tem muito mais gente interessada numa roda de samba e numa cervejinha Do que do no que no teatro. teatro, né? Como que vocês financiam as atividades do grupo? Quais são? É fomento? São os projetos, né? Seja ele Fomento, PROAC, né? Vai, todas as coisas, esses projetos que tem por aí que a gente vai escrevendo. Agora mesmo estamos nesse momento em que a gente busca todos os editais que estiver aberto de tudo quanto é coisa, sai escrevendo o projeto para tentar aí, mas também escreve projeto de vendas, né, para que a gente venda para os espaços, fábricas de cultura, biblioteca, SESCs e qualquer entidade que compre, né, o produto, teatro. Então é desse jeito. Agora a gente está nessa safra, depois de um projeto, né? Terminamos um projeto e estamos nesse lugar de reconfigurando, saiu um integrante do grupo, então a gente está reconfigurando o espetáculo e está nessa coisa mais para dentro ali, pensando em projetos, nas escritas de coisas, em vendas, para a sobrevivência, né? E, enquanto isso, fazendo outras coisas para poder sobreviver, porque só o grupo não sustenta ainda. Sonhamos que um dia sim, né? Uhum. Fala um pouco do processo de criação de vocês, como que vocês produzem os espetáculos, como que vocês fazem as escolhas estéticas. Fala sobre um pouco desse universo, quando vocês estão construindo uma peça, como que é? Do bando, eu posso dizer mais da última, né, da qual eu participei, mas também por ouvir e pelas histórias, acho que são muito parecidas. Uma coisa que a gente está conversando em off agora, não tem como a pesquisa e o estético não ser tomado por nós e pelo entorno das coisas e pelo que a gente está fazendo, né? E com o Bando Trapos não é diferente, porque o Bando Trapos, como ele tem esse lugar com o entorno, né? Que vem desde a militância dentro do CITA até todas as peças são feitas ali, aí vai a peça na rua, né? Aí tem as histórias do povo, né? Que as histórias, para ajustar a Vozes à Margem, conta as histórias do Campo Limpo, né? E vem dos Caldos e Causos, que é uma fogueira com caldinho, sentado chamando o povo para contar a história. Porque tem lá, né, esse desejo, antes, o Caldos e Caldos, na verdade, a primeira nascia de um contador de história que tinha ali no CITA, né, que ele fez o caldo e aí vinha o primeiro contador de histórias, era um encontro, né? E mais para frente, o Bando Trapos faz o Caldos e Causos para ouvir a história do povo do Campo Limpo, dessa necessidade de escuta, né? Quando se entende que ali o entorno é migrante e as pessoas também são, né? Sim. Cada um migrantes dentro da própria cidade. Eu mesmo venho da Zona Leste, né? Aí a Dessa vem de um outro lugar, e ninguém é dali nascido no Campo Limpo, né? Então cada um vem de um lugar e está habitando o Campo Limpo. Então há esse desejo de buscar as histórias do povo daquele lugar, essas histórias dali. E fazendo isso, ouvindo essas histórias, nasce o espetáculo. Uma das pessoas, nossa personagem que dá vida à Dona Azul, né, foi a Beth, que foi uma das convidadas daqui. Que legal. Né? Então, ela é uma das personagens do nosso espetáculo Pirajussara. E aí, na escuta dessas histórias, desse desejo de contar a história, nasce o Pirajussara. Então, e tudo sempre um processo de uma peça teatral, principalmente nesse lugar quando as peças são autorais, né? A gente não vai buscar um autor, a gente tem a parte dos desejos e dos anseios que estão acontecendo ali com o artista e com o grupo naquele momento, né? Sim. Então, dessas histórias, dos Caldos e Causos, que estava ali ouvindo, foram
chamados, teve um projeto em 2018, se eu não me engano, onde eles pegam essas histórias, gravam a pessoa, já chama convidado. Então tem o convidado, e Beth é uma dessas convidadas. Tem um convidado que vai ali contar a sua história. Então bota um caldo, uma câmerazinha e filma ali, um celularzinho, né? E grava a história daquela pessoa. Grava histórias de muitas pessoas, né? Tem histórias ali para contar milhões de peças, montar milhões de peças, né? E tem histórias que dão uma peça só a história da pessoa, né? Porque tem esse desejo também de contar as histórias do povo do lugar e do povo que às vezes nem sabe que a sua história é importante, porque a gente aprende que histórias importantes são de grandes pessoas, né? Que quando a gente vai ver, não foi grande coisa nenhuma. Só né? tinha dinheiro, né? Só tinha dinheiro. Então, é uma forma também de que a pessoa que está assistindo se enxergue nessas histórias, né? Enxergue a importância das suas histórias ali, né? Então, na estética disso, da história, então, descobrimos que queremos falar da história do povo do Campo Limpo. Como falar da história do povo do Campo Limpo? Vamos escrever um projeto para falar das histórias. Então, foi escrito o projeto, a gente, primeiro eles, né, falou a gente, porque já faço parte, já estou ali tão integrada que me sinto lá escrevendo, mas tem um encontro desses atores, tem uma pesquisa, porque daí você vai, como você quer falar essa história, né? Então, a história do Magela fala do boi, então a gente vai pesquisar o boi, eles chamam Cleidson Catarina para fazer a direção, então já é um outro olhar. Então são pessoas diversas que já têm um olhar, cada um com o seu olhar para cada texto, para cada personagem. E aí quando eles me chamam, tinha um texto que escrito pelo Deco, inclusive, que eu entro para substituir o Deco, que tá ali também ligado, tá tudo ligado aqui, Tá tudo como aqui, na minha vida tá tudo ligado. O Deco tinha escrito a personagem que eu faço hoje, a Dona Rosa, mas ele tinha feito com bonecos, que é a pesquisa dele de bonecos, né? Então tinha a pesquisa dele, só que quando eu me deparo com aquele texto dos bonecos, e ali essa história fala de alcoolismo, e eu tenho na minha vida, meu pai era alcoólatra, né? Então tem esse lugar que é uma ferida. Quando eu leio a forma que o Deco escreveu a peça, eu me sinto, falo, não dá para mim, assim, vamos ter que modificar. Aí eu trago o meu olhar, então a gente vai debruçar todo mundo naquele texto, conversar sobre essa pessoa de novo, criar, porque entrou uma outra pessoa com outro olhar. E assim é feito, né? Então chama lá um diretor musical que vai ter um outro olhar. Então cada pessoinha que entra dentro do projeto, ela vai dando um olhar para aquilo. Então acaba que a peça, o espetáculo e a criação é feita desse monte de olhar. Tem a pessoa que contou a história lá, a nossa leitura de cada um, a união desses olhares faz uma coxa de retalho e cria uma produção artística, né? Para você, qual que é a importância ainda do teatro em 2025? Nossa, que pergunta difícil. Fazer teatro em 2025 parece que é banal, assim, né? Eu acho que primeiro o teatro é importante para quem faz teatro, né? Sobretudo. Se a gente for pensar bem aprofundado nisso, o teatro é importante primeiramente para quem faz. Mas não tem como há uma arte que é importante, transformadora, porque ela é transformadora de si, né? Eu não acredito em vender que uma arte vai transformar o mundo de primeiro, né? Falar assim, nossa, eu vou fazer teatro porque eu vou transformar a sociedade. Alecrim dourado. Não acredito. Mas eu acredito e vivo um teatro que me transforma. Desde lá, né? Dá para ir pela minha trajetória. Foi transformador para mim. E aí, nisso que me transforma, não tem como
eu, por exemplo, que sou mãe de filhos, os meus filhos são frutos dessa minha transformação. E o que eu vivo e as coisas que eu vou acordando, tanto as coisas que eu passo a enxergar, que às vezes dá vontade de não ter enxergado, né? Que quando estava lá assim, assistindo só a novela, estava bem confortável. Quando a gente é ignorante, a paz É muita paz, né? É muita Eu paz. costumo brincar que quando tem gente muito, muito feliz, que nada incomoda, ou é muito mentiroso, ou não tá entendendo nada da vida. Porque não tem como, né? E aí eu acho que isso vem para isso. O teatro e qualquer arte em 2025 é extremamente importante porque a gente vive um tempo de muitos adoecimentos, né? De muitas... eu não quero falar mas existe adoecimentos de almas, né? Existe adoecimentos de pensamentos, uns pensamentos de lugares aonde você deveria pregar amor, você pregar morte, né? E com isso existem muita coisa acontecendo aí por detrás. Então, a arte, ela é importante nesse lugar do despertar, e aí não tem como eu modificar a minha vida mudando o meu fazer, o meu pensar, é igual você fazer terapia, né? Não dizendo que o teatro é terapia, porque terapia é terapia, arte ajuda, mas não é terapia. Terapia Sim. é terapia, né? Vão falar, aqui é a minha terapia. Não, não é. Não é terapia. Então, quando você faz uma terapia, que você muda algo que te adoecia desde sempre, já vai transformar de uma forma que algo que eu fazia, que eu reproduzia, que a minha mãe reproduzia, que a minha bisa reproduzia, que vem nessa carreira, quando eu venho aqui e descubro na terapia uma coisa, eu não vou reproduzir mais na minha filha. E a minha filha não vai mais reproduzir no mundo dela. E o teatro é a mesma coisa. Você vai abrindo olhares, porque o teatro a gente está estudando sempre, está pesquisando sempre. Então, se a gente olha aquilo que eu disse do meu filho, eu passo a olhar um negócio que tá incomodando ali. Então, como que é por a mãe? A mãe tem que entrar. Os meus filhos, eles vão pensar a mesma coisa, porque ele vai ouvir eu falando. Sim. Os meus colegas de trabalho, eu não tenho nenhum trabalho que eu vá, eu vou permitir que faça com uma mulher o que foi feito comigo. Já transformou um pedaço. Sim. Porque o meu colega de trabalho, ele já vai olhar. Se ele não olhava, ele tem que olhar. Que não pode deixar só na mãe ali. Não pode deixar só na mulher, né? Então, ele vai transformando. Não transforma o mundo, mas ele transforma a si e os que você encontra. Desde que estejam também dispostos à mesma coisa, né? Então, eu acho que a importância de fazer arte em 2025 e arte daqui para frente, acho que sempre, porque a arte é inerente do humano, a gente nasce com a arte, ela só é tirada da gente, né? A gente estava conversando há pouco, né, sobre esse lugar da pessoa ir trabalhar e não ter válvula de escape. A nossa sociedade vai tirando, a primeira coisa que tira é o desenho, né? Não desenha mais. A criança tá lá, rabisca, desenha. E nós que somos de um lugar de corpos colonizados, o nosso corpo colonizado e catequizado, que ainda somos e estamos aí tentando, né? Numa tentativa de tirar isso da gente, a gente tem que estar na carteira sentado. A gente tem que estar, a gente não dança, a gente não aprende com o corpo. Pelo contrário, o corpo é pecado, né? Então, a arte faz com que a gente faça esse movimento de aprender e curar com o corpo, né? E curando a si e entendendo o mundo a partir de uma outra ótica, o seu micro vai se modificando.
E aí, para mim, só interessa isso, o micro, olhar essa conversa que a gente está tendo aqui. Isso que interessa em 2025 e daqui para frente. A gente está chegando ao fim. Essa é a nossa última pergunta, que é uma pergunta que vai se repetir em todos os episódios. Qual o conselho que você daria para alguém que está sonhando em ser ator, alguém que está sonhando em entrar no teatro, que está começando, que acabou de se formar, para a pessoa viver nesse mundinho artístico que não é nada fácil? Não é nada fácil, mas é possível. Sim. Né? Ele é possível e o conselho, acho que faça produção cultural. Estude produção cultural, estude planilha, a gente é ruim de conta, mas tem que aprender a fazer a conta, porque a gente tem que aprender a se vender, aprender a se pagar, né? A gente, como artista periférico, a gente aprendeu, porque a nossa vida foi assim, tirando do pouco, a gente fazia muito, né? Isso é quase que ancestral, se não é ancestral, né? De tirar do pouco, você sempre vai saber, tem a história de uma avó que tinha pouco e fazia, de uma mãe que tinha pouco e fazia, né? E isso tá no fazer artístico periférico. Do pouco você faz muito. E quem faz as políticas públicas já entendeu isso. E busca isso, né? Eu acho que chega uma hora que a gente tem que quebrar com isso. A gente tem que parar de fazer muito pouco dinheiro. A gente tem que se pagar por cada atividade que a gente faz. Se a gente, nesse projeto, a gente varre o chão, escreve um texto, cada coisa que a gente faz, a gente tem que se pagar. Para isso, para entender tudo isso, a gente precisa saber de produção. A gente precisa ler sobre a lei, precisa aprender sobre as leis. Estão aí, tem leis de fomento, tem outros editais privados, públicos, tem muito edital. A gente tem que aprender a estar nesses espaços. Buscar lugar, buscar... Sempre vai ter aí, agora mesmo, lá na Zona Leste, tem um artista que está dando produção cultural. Se você procurar ali, você vai encontrar no seu bairro, perto, vai ter artistas que estão dando curso de produção cultural gratuito para você fazer, né? Que vai lá, que está dentro de um projeto, vai ler, vai ouvir um outro que já teve experiência, né? Conversa, vai para as rodas de conversa, vai lá saber, olha, tá tendo hoje uma lei tal que está sendo falada, tá os artistas todos lá, vai saber do que tá acontecendo. Porque para sobreviver nesse meio, por mais que assim, eu não sou político, balela. Que quando você diz não é, você já é. Viver é um ato político. Sim. Não tem como não ser, né? Não escolher é uma escolha, né? E infelizmente são poucos que podem não escolher, é que a gente acha que pode não, mas né? Dependendo de onde você nasce, você não pode não escolher. A gente não tem esse pode direito. ser neutro. Não dá. Tem como. Não dá para ser neutro. Então, eu acho que o mais importante é isso, assim, vai estudar produção cultural. Vai estudar produção cultural, vai entender como você vai se vender, como vai vender seu projeto, porque hoje, no nosso meio, não tem como sobreviver sem saber vender um projeto, sem saber escrever um projeto, sem saber das leis. A gente tem que estar por dentro. E aí é muito possível, é muito possível. E com isso também, quando você precisa ter meios, porque nem sempre a peça vai te dar o dinheiro, né? Então você tem que tirar o dinheiro de outros lugares para alimentar a peça, né? Não é nem sempre, e não é a realidade. A gente está falando de políticas públicas, mas a gente está na cidade de São Paulo, tem muito... Aqui tem políticas públicas, tem outros lugares que nem tem políticas públicas, né? E a política pública ainda é para poucos, né? Sim, ainda então, é pouco, né? Por tanto de artista que tem, é pouco. Mas a gente consegue vender o nosso espetáculo. A gente consegue ir lá na escola e saber que na escola tem uma verba para contratar a galera. E saber que não é pouco. Eu sou contadora de história. Vira e mexe, vem gente querendo contratar
no dia 19 de novembro, que eu sou uma contadora de história preta, eu sou negra, e aí vai falar, não, no dia 19 de novembro você não queria vir aqui contar uma história? Que a gente quer fazer um evento lindo? A gente tem R$100 para você. Ah, nossa. Né? E aí, só que a gente sabe que tem uma galerinha que tá começando e que acha que R$100 é um dinheirão. Sim. Né? E aí, não, R$100, e aí vai fazer isso. Não, você tem que aprender, ver lá. Ver portaria, tem valor. Qual é o valor mínimo de cada coisa? Começa a cobrar, te valorizar, para valorizar, não desvalorizar o trabalho, o seu próprio trabalho, né? Então, eu acho que é isso. Estudar políticas públicas, estudar leis e estudar produção cultural. Patrícia, muito obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui. Fala das suas redes para as pessoas te seguirem, do Bando Trapos também. Se vocês estiverem em cartaz, se você estiver em cartaz com alguma coisa, já faz seu jabá, já vende aqui, já fala para o povo ir assistir. Vai assistir, que ela é incrível. Vai. O meu é @Patrícia_Achante e o do Bando Trapos é Bando Trapos. Estamos aí no Instagram. Curta lá, compartilhe, veja as coisas. A gente não está em cartaz ainda, né? A gente está nesse meio aí, meio tempo. Não temos nos próximos dias nada ainda, mas siga lá que a gente está sempre mostrando coisinhas. Isso, quando tiver, né, aí convida a gente também pra gente assistir. Sim, com certeza. Quero estar lá, aplaudindo e falar, gostosa! E vejam os anteriores, né? Porque tem muita coisa legal desse podcast. Tem alguma aqui. coisa anterior do Bando Trapos disponível em alguma plataforma? Você sabe dizer? Tem no YouTube, tem coisas do Bando. Tem coisas no YouTube. Também é Bando Trapos também. Quem estiver assistindo já vai lá no YouTube, já dá um like. Já dá uma olhadinha. Já dá uma olhadinha para quando eles estiverem com alguma coisa, já ir assistir. É isso aí. E é isso. É isso, gente. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Se você está no YouTube, aproveita, já se inscreve, dá aquele like gostoso, maroto, comenta, fala que a gente é incrível. Se odiou, também comenta. É isso. O importante é falar da gente, né? É o que falam. Fale bem ou fale mal, mas fale da gente, que dá engajamento. É isso. Se você está no Spotify, alguma outra plataforma, segue a gente, dê 5 estrelas. A gente está nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, o X, sei lá como que se diz, no Ticoteco, tudo como @Vozes do Palco. Segue a gente lá para ver as novidades, é isso. 3 beijinhos na bunda de todo mundo e até mais. Até. Este podcast é um projeto contemplado na 21ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, o programa VAI. Com o apoio da Associação Prática Tatum, esse podcast é uma realização Coletivo Teatro, Memórias e Além, São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.